Falar a verdade nas relações. Até onde queremos a verdade nos relacionamentos? Até onde dizemos a verdade? Ou melhor, até onde suportamos a verdade nas relações? É babado, né? Olha, pega um café, puxa a cadeira e vem conosco que hoje esse é o tema do nosso Rapidinha. Olá, criaturas transantes ou não. Sejam muito bem-vindos a mais um Rapidinha. Eu sou Raquel Carvalho, sua apresentadora, e hoje nós vamos falar de um assunto. Quando eu coloquei o assunto, o produtor disse assim, isso é muito polêmico, vai dar problema. Mas assim, né? Na minha opinião, quando a gente cria um problema, um alvoroço, sempre depois vem uma solução. E é uma solução que é bacana e faz a gente evoluir. E para esse bate-papo de verdade, eu não falei nem a palavra mentira, mas eu quero falar sobre verdades, se é que é possível. Eu estou recebendo 2 psicólogos aqui, maravilhosos. Deixa eu pegar a descrição, né, para eu não errar, porque outro dia eu errei, meu Deus do céu, que horror. Mas vamos lá. Nós estamos recebendo Tiago Marcos, psicólogo, especialista em psicologia clínica pelo Conselho Federal de Psicologia, mestre em psicologia e intervenções em saúde pela EBMSP, formação em neuromodulação não invasiva na Unifesp, formação em neurofeedback e ETC, neurowork e especialista na abordagem centrada na pessoa. E também estou recebendo David Renner, que esteve lá no lançamento do nosso programa, psicólogo e psicanalista. Meninos, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado, Raquel. Muito obrigado. Dizem que a primeira vez nunca se esquece, né? É a primeira vez também aqui no podcast. Ai, que maravilha! Acredito que não vou me esquecer. Tenho certeza que não. A primeira vez tem aquela coisa de trazer umas emoções, né? Sim. Espero que não seja traumática. Mas vamos lá, meninos. A busca pela verdade nos relacionamentos é uma questão, ao meu ver, muito complexa, né? Que envolve entre você ter o equilíbrio entre a transparência, confiança e a capacidade de lidar com a realidade emocional do outro. A ideia de até onde a gente quer a verdade, até onde a gente diz a verdade, até onde a gente suporta ouvir a verdade. É complexo. E eu digo isso até pessoalmente, falo como pessoa, né, que assim, sempre tem essa coisa da verdade isso, a verdade aquilo, mas aí depois eu fico pensando, mas será? E o que é verdade? E às vezes eu não consigo nem dizer a verdade para mim mesmo, porque ela é dolorosa. Como é que eu vou conseguir lidar com o outro diante disso? Eu vejo muitas vezes no Instagram, né, uma frasezinha de Lacan: cada um alcança a verdade que é capaz. E daí eu já quero começar. Por favor. É só abordagem, não é? Ai, essa frase de Lacan da B.O., né? Dá pano pra manga. O que acontece? Ele parte da premissa de que existe uma realidade psíquica para cada sujeito, né? Então, muitas pessoas se questionam, por exemplo, e se o paciente mentir? E se a pessoa que está diante de você, ele mentir na sessão, ou qualquer movimento que ele realize na própria vida, a gente compreende que ali é a realidade psíquica dele. Se a maneira que ele suporta se apresentar é mentindo, e aí a gente pode se aplicar nas relações, no convívio social, seja ele dentro de um casamento, qualquer realidade que ele esteja inserido, se a realidade que ele suporta é mentindo, é porque tem alguma verdade que ele esconde, né? Então a gente pode pensar também as realidades dos relacionamentos até onde eu consigo suportar essa verdade para o outro. Até onde é, digamos, saudável ou angustiante para mim dizer a verdade, que é a grande questão que você levanta aqui. Então, cada um alcança a verdade que suporta, né? Botar um suporta aí no final, que eu acho que traz toda a diferença aí. Ai. Isso é
Isso aqui aluga um triplex, vários triplex na minha cabeça. Essa é coisa, né? Porque ao mesmo tempo que a gente precisa da honestidade, até para poder você ter confiança, né? Para você conseguir criar uma relação de confiança com a outra pessoa, e que também isso é importante. Mas, ao mesmo tempo, eu fico muito nessa dúvida sobre essa honestidade. Até onde é que ela, de fato, é uma honestidade? Dá pra gente... Gente, é tudo tão interrogação. Eu tô me sentindo no show da Luna. Pra quem tem criança em casa, já deve ter assistido o show da Luna. Que fala assim, esse é o show da Luna. Que a Luna fica se questionando sobre tudo. Sobre o céu, sobre o azul, sobre as coisas. E eu acho que quando a gente traz pro campo da relação, de fato, há diversas questões. Então, Thiago, como é que a gente pode lidar com essa questão da honestidade nos relacionamentos? Raquel, a pergunta inicial é sobre a verdade. Falar sempre a verdade. Isso. Eu acredito que essa é uma premissa muito difícil de se alcançar, talvez até impossível. Mas essa premissa da honestidade, eu acredito que ela está muito mais próxima dentro dos relacionamentos. Eu acredito sim que é possível ser honesto na maior parte do tempo nos relacionamentos. E acredito até que é um dever para a construção de um relacionamento saudável. Por quê? Nós, da fenomenologia, do humanismo, nós consideramos de suma importância o exercício da autenticidade. Ser autêntico nesses espaços, ser autêntico nesse diálogo, ser autêntico principalmente com quem a gente convive, certo? Obviamente, nossos estados, humores, pensamentos, percepções, eles são muito fluidos. Eles mudam durante o dia, durante a semana, mas a gente pode sim trabalhar com honestidade, né? Trabalhar muito próximo do que a gente sente e do que a gente diz, né? Então, essa receita da honestidade, eu acredito que contribui muito para um relacionamento saudável, né? Tentar jogar limpo, tentar dizer muito próximo, tentar dizer e fazer muito próximo do que a gente sente. Então, a premissa da verdade, eu entendo, da necessidade de falar sempre a verdade, eu entendo que pode ser até um pouco adoecedor, porque é algo que não se alcança. Mas o exercício da honestidade e da autenticidade, eu acredito que pode transformar, sim, um relacionamento em mais saudável. E eu não estou falando, nesse caso, somente dos relacionamentos amorosos, românticos. Eu estou falando dos relacionamentos afetivos, familiares, inclusive, os relacionamentos com nossos amigos. Então, eu entendo que um relacionamento o mais honesto possível, mais integrado entre pensamentos, sentimentos, valores, emoções, se a gente conseguir manter essa honestidade, eu acredito que a gente consegue melhorar muito todos os nossos relacionamentos. Mas aí você falou de uma coisa da autenticidade. É uma coisa que eu simplesmente acredito muito. Mas é muito difícil você ser autêntico. Porque os outros não conseguem entender essa autenticidade como um jeito seu. Às vezes acham... Porque assim, a pessoa, quando ela é autêntica, ela costuma ser mais transparente e mais sincera com as emoções dela, com o que ela acredita, com o que ela defende. Mas nem todo mundo consegue lidar com isso. Mas aí, Raquel, é um problema de terapia para essas pessoas que não conseguem lidar com a autenticidade do outro, né? E realmente, a gente vive nessa sociedade em que tudo é um espetáculo, tudo é discutido sobre a vida do outro, né? Então a gente está o tempo inteiro assistindo televisão, julgando, né, o que fez, o que deveria ter sido feito. Mas assim, quando eu falo sobre autenticidade, eu não falo da autenticidade como algo estático, como algo adquirido e como algo conquistado, né? Eu falo sobre o exercício da autenticidade, né? Então você fala sobre o desafio de ser autêntico, e eu falo sobre o exercício de aproximar, né, a autenticidade da nossa vida. De realmente... e ser autêntico também não significa desrespeitar o outro. Não. Ser autêntico também não significa machucar o outro, né, dizer coisas que venham ferir essa outra pessoa de uma maneira... de uma maneira improdutiva, né? Ferir o outro, dizer porque quer dizer, porque é autêntico. Então, a autenticidade, ela também não pode ser uma bandeira ou uma livre passagem para agredir o outro, né? Ou para fazer mal. Mas quando eu falo sobre autenticidade, eu falo sempre sobre o exercício da autenticidade, né? Fazer o que se quer, o que se sente, o que se deseja, mas respeitando também os limites do outro. E se o outro não consegue lidar com a nossa
autenticidade, talvez isso seja o papo para a terapia dessa pessoa. Porque quando eu falo sobre a questão da autenticidade, eu também não venho nessa linha da agressão. Não é isso, Sim. entendeu? Mas assim, de você tem... Porque você falou, né? A gente está numa sociedade que é muito do espetáculo, né? Do tá fazendo, do tá performando. A gente está sempre performando algo para alguém, para um grupo. Uhum. E eu vejo isso de forma muito complexa, sabe? Aquela coisa do que eu tenho que estar sempre apresentando algo para a sociedade. Sempre, porque você é um modelo de algo. E muitas vezes a gente está aqui tentando lidar com a gente mesmo, a gente está tentando passar por esse negócio aqui, sabe? Com menos impacto danoso, porque é difícil a gente já lidar com a gente. Imagine você ter que estar o tempo todo tendo que ser alguma coisa para outra pessoa, tendo que satisfazer ao outro. E aí, nesse processo, que é um processo de descobrir de quem eu sou, é aí que eu acho que vem a autenticidade. Sim. Então, é descobrir assim, olha, fechar o eu sou, não, porque eu acho que a gente também, isso a gente vai construindo. Então, quem eu era há um ano atrás, eu já não sou mais. Uhum. Né? Claro que assim, em essência a gente permanece, mas a gente vai melhorando, a gente vai evoluindo. Nesse aspecto. E nesse trabalho de evolução, eu vou descobrindo coisas que muitas vezes que eu não quero, que não me satisfaz. Sim. Sabe? Trazendo para um exemplo lúdico. Né? Bem mais... Essa ideia de que tudo que acontece, ou escândalo, ou não sei o que lá, eu tenho que ter uma opinião formada. Eu não tenho, gente. Eu não quero. Sabe? Quando você pensa o quê? Não penso nada. Pronto, vamos pro próximo quesito. Sabe? E às vezes, quando eu simplesmente falo isso, já é aquele... mas, poxa, por que você tá falando assim? Porque eu não quero pensar nada, eu já tô pensando em muitas outras coisas. Eu já tenho muita coisa para pensar. Por que é que eu tenho que pensar? Porque fulano separou? Porque... eu não quero. Sabe? E às vezes é difícil quando a gente coloca isso. Ou senão, outras vezes, assim, a pessoa fala assim, se eu fosse você não sou eu. Tá bom, vamos continuar. Precisa falar. Não, você não sou eu, e é isso. E aí, quando eu falo muito de autenticidade, é nesse sentido, sabe? Que às vezes você... Não é brigar, você olha, você não sou eu, tá bom, vamos conversar sobre outra coisa. E isso, às vezes, as pessoas não estão muito... Elas não aceitam, porque é como se eu estivesse ofendendo. Eu tenho que estar naquele cuidado do que eu vou dizer. E trazendo isso para uma relação afetiva amorosa, especificamente, isso ganha uma proporção muito maior. E aí, nesse quesito, eu quero saber, existiria um limite da verdade? Tipo assim, até onde, se existe e até onde existe esse limite do que falar da verdade na relação? Freud tem um texto ainda dentro dessa discussão que vocês estavam colocando, que é o mal-estar na civilização. E aí ele pontua que o sujeito ele é carregado de pulsões, né? E a civilização ela vai dando contorno para essas pulsões. Se uma criança em determinado momento da vida, ela em qualquer lugar, ela chega ali e faz as necessidades dela sem pensar necessariamente se ali pode ou não, em algum momento o processo na civilização vai contornar aquilo e dizer, olha, você só pode fazer este tipo de necessidade em um local específico, que seria o banheiro, e aí você vai se contornando, moldando dentro desse processo de civilização. Quando eu penso a verdade, o processo de autenticidade, na psicanálise a gente fala sobre alteridade, a gente tem uma perspectiva que é o seguinte, o quanto eu precisei moldar quem sou, o que penso, o que desejo, as minhas questões para viver em sociedade, que muitas vezes é a escuta calada do que o outro está me dizendo, me agredindo, por exemplo, ou dizendo mentiras dentro daquele relacionamento. E eu vou entendendo que são saídas possíveis que eu fui construindo na minha vida para conseguir suportar, viver em civilização. Porque a gente não diz tudo o que a gente pensa. Imagine se a gente dissesse tudo o que a gente pensa, se a gente falasse tudo o que a gente deseja dentro de um relacionamento, seria insuportável.
Ia estar presa, né, gente? Entende? Ou internada. Ou internada é pior. Eu sei que ia ser pior. É verdade. Imagine melhor se a não. gente consegue falar ou dizer pro outro tudo aquilo que a gente pensa. Então, não, eu acho que é da ordem do insuportável você viver em relações aonde você precise dizer sempre a verdade, porque a verdade é sempre a minha verdade, é sempre a minha concepção, né? Descartes tem uma perspectiva de busca da verdade, do empenho de encontrar essa verdade no mundo. E aí a filosofia vai questionar, por exemplo, se eu pego uma caneta, jogo dentro de um balde com água, o tamanho que ela estava fora e o tamanho que ela está dentro vão tomando proporções diferentes. Então, qual é a verdade? O tamanho dela é o que está fora ou o que está dentro? É um problema de percepção? É um problema de quê? E Né? refração. De construção desse processo civilizatório. Então, assim, eu acho que a honestidade, de fato, é um caminho seguro para a gente conseguir equilibrar. E, assim, não vai ser sem guerra, não vai ser sem discussões, não vai ser sem embates, né? Mas a honestidade é um caminho mais seguro, assim, para você conseguir refrear algumas coisas que são importantes para conseguir construir um relacionamento saudável. Eu não sei se o Thiago compartilha disso, mas a escuta clínica de sujeitos que buscam, né, um processo psicoterapêutico é assim, nível hard, questões de relacionamento mesmo. De você adoecer por conta desses relacionamentos, né? E aí a gente tem agora a perspectiva o meu namorado é tóxico, a minha namorada é tóxica, né? Quando eles assumem determinadas posturas. E quando a gente questiona, e quando o E tóxico da sempre relação... o outro é o tóxico. É isso. E eu sou o alecrim dourado. E quando o tóxico da relação é você, né? Então, assim, eu acho muito delicado parear essas questões, porque viver em sociedade é bem delicado, né? É um desafio. Assim, Raquel, você faz a pergunta sobre o limite da verdade, né? Qual é esse limite da verdade? Um pouquinho mais próximo, né, nesses pensamentos filosóficos, a gente tem a proposta do existencialismo, do Sartre, né, e da responsabilidade sobre nossos atos, né? Então essa reflexão aí, já bem atual também, dentro dos consultórios, ele traz essa responsabilização do sujeito sobre os seus próprios atos. Então, cada um é responsável por falar a verdade ou não, né? Cada um é responsável também por apresentar aquela verdade ou por se silenciar também, porque silenciar também é um comportamento, né? Não dizer, ele também é um comportamento, e ele também traz consequências, assim tal como o dizer. Então, quando a gente fala sobre o limite dessa verdade, eu entendo que cada um precisa, sim, encontrar o seu limite, cada um precisa encontrar a sua maneira de navegar essa relação, né? Porque, sim, a partir do momento que se diz a verdade, tanto o outro quanto quem disse precisa lidar com aquilo, né? E a partir do momento que a gente não fala também sobre um incômodo, quando a gente não fala sobre um sentimento, a gente também precisa lidar com aquilo. Em relação a essa questão da toxicidade, né, dos comportamentos abusivos, eu digo que a gente está sempre a um olhar de ser abusivo, a gente está sempre a um olhar de ser tóxico para o outro, né? Se o celular toca e a gente vai olhar quem é que está ligando para o nosso companheiro, para a nossa companheira, isso já pode ser comportamento invasivo, dependendo do relacionamento e como ele se estabelece. Então, a gente está dentro dos relacionamentos, se a gente for conceituar tudo, se a gente for levar muito ao pé da letra, a gente acaba tendo esses comportamentos dentro do relacionamento também. Mas o que é que acontece? Dentro dos consultórios, a gente pensa muito sobre a recorrência, né? Sobre a recorrência do desejo de controle, sobre a recorrência do desrespeito com os limites do outro, né? De não respeitar que o outro, ele também é dono de si, né? Então, quando a gente fala sobre algumas premissas que se estabelecem nesse contrato do relacionamento, né? Seja ele um contrato de namoro, ou um crush, ou um ficante, ou um noivado, ou um casamento, essas diversas nomenclaturas para o relacionamento se estabelecer, se a gente estabelece as premissas erradas, a gente vai dar errado. Esse relacionamento ele vai dar errado. Então, se estabelece que um é dono do outro, né, e que
Tudo que pertence ao outro agora pertence a mim. Redes sociais, né? Facebook, Instagram, e-mail, e ele pertence integralmente a mim e eu posso invadir essa privacidade dessa outra pessoa como bem me entender. A gente está caminhando para o lado errado. Essa forma do perceber o outro, do ter o outro, querer ter posse sobre o outro, sabe? Aí você invade, aí você acredita que... Porque eu vejo assim, é como se quisesse fundir em um só. E isso até a religião fala, né? Tem alguns livros, não sei o que fala da questão de fundir um só que assim, a gente está falando de uma relação convencional, né? Duas pessoas. Porque as configurações hoje são diversas, né? Mas normalmente são pessoas. Mais de uma pessoa. Então, quanto mais de uma pessoa, cada uma traz um seu universo que é muito próprio. Como é que você quer que a partir daquilo ali, eu tenho o meu universo, minhas crenças, tudo que eu vivi, a partir de um momento eu vou me fundir ao outro e vai ter um só pensamento, gente. Raquel, Já começa errado por aí. sim, né? E como é que a gente constrói isso, né? E o que tem faltado aos relacionamentos? Diálogo, né? Aqui o que a gente está fazendo, construindo juntos um pensamento, né? Construindo uma história juntos, é através do diálogo. E eu digo que o diálogo, ela é a tecnologia mais avançada nas relações humanas. A comunicação, não só a comunicação. Comunicação é um dizer e o outro ouvir, né? O meme é uma comunicação. Mas o diálogo, que se houvesse diálogos, muitas guerras seriam evitadas. Se houvesse diálogo, muitas separações também seriam evitadas. Então, quando a gente inicia um relacionamento, a gente não estabelece o que o outro pensa sobre o relacionamento. Olha, senta aqui, vamos namorar? Vamos. Eu quero saber qual é a sua perspectiva sobre relacionamento. O que é que você pensa sobre isso? Alinhar as expectativas, né? Alinhar as expectativas. E não só alinhar as expectativas, eu entendo que o diálogo ele precisa estar presente para sustentar um relacionamento. Né? Então, percebendo que o outro está diferente, percebendo que há alguma mudança, eu acredito que a melhor tecnologia para resolver esses conflitos, né? Ou que não seja um conflito, que seja uma pizza, né? Que seja um casal que precisa escolher o tamanho de uma pizza. É o diálogo que vai facilitar essa comunicação. É o diálogo que vai trazer resolução para esse conflito. Mas a gente entra num relacionamento e vive tantas outras coisas e pensa de tantas outras maneiras que a gente esquece de sustentar o diálogo no relacionamento. E tem uma perspectiva bem interessante também, que é assim, sobre a posse, né, do corpo do outro, tomar posse do corpo do outro. A gente tem visto uma galera tão insatisfeita consigo. É um nível de insatisfação com o próprio corpo, com as próprias relações, que ela precisa ocupar o seu tempo vivendo a vida do outro para que essa verdade de que a minha vida é insatisfeita seja suportável para mim. Porque se você consegue dar conta das suas questões, se você consegue fazer esse movimento de olhar para si, o diálogo ele é possível. Ele entra como uma possibilidade, né? E aí, vocês falando, eu fiquei pensando, será que existe a verdade do sujeito e a verdade do casal? A gente poderia pensar assim? Tipo, você tem um casal, cada um tem a sua verdade. Uhum. E há uma verdade construída dentro desse relacionamento. Eu acredito que é possível. Eu acredito. Porque, assim, até para estar num relacionamento, a gente também tem uma outra... A gente tem que fazer uma outra construção. Uhum. Né? Porque, como você mesmo falou, né? Às vezes a gente não suporta. Né? Então, assim, lidar comigo já é um desafio, né? Lidar comigo já é um desafio. Estar na convivência do outro, então, e de tudo que a gente acredita, porque aí a gente é atravessado por diversos fatores, né? Do que a gente acredita que para dar uma relação, para a relação acontecer, do que socialmente se espera, do que o outro espera. Então, são várias possibilidades, várias verdades. Sim, e tipo assim, por exemplo, pegar o celular. É uma verdade que vai ser construída dentro desse... E verdade tomem aqui como uma construção dialógica entre o casal e eles chegaram àquele consenso. De que o nosso celular são propriedades particulares e a gente não intervém nessa relação, né? Então, em certa medida, até onde isso vai ser possível para esse casal, essa construção, né? De que, olha, esse celular é meu, você não pega, o seu eu também não toco, particularidades suas a gente também não vai
intervir, mas outras precisam ser construídas. Então, esse senso comum entre eles dois, entre o casal, vai sendo construído a partir dessa ferramenta potencialíssima que é o diálogo, né? E é muito possível isso. Eu acho que a galera se perde muito nesse caminho porque eles pensam que tomar posse do corpo do outro é a verdade dele. E assim você fica olhando essa construção em torno dos relacionamentos que é punk. E é insuportável lidar com isso, né? Esse nível de insatisfação. O diálogo, vocês trouxeram essa questão do diálogo, que eu também considero que é importante para toda relação. Você precisa aprender a conversar com a pessoa, com as pessoas, a comunicar e a ouvir também a outra pessoa, né? A gente não aprende isso. A gente não aprende. E isso não é só para relação afetiva amorosa, a gente não aprende para nada. Aí o pessoal às vezes fala assim, eu tô tendo uma DR. Não é a mesma coisa. E diante desse contexto de que a gente não aprende a conversar, a gente não aprende a dialogar, como é que a gente traz isso? Como é que a gente coloca isso como algo importante para que as pessoas comecem a repensar suas relações, a forma de se comunicar nas relações? Raquel, da mesma forma que eu falo sobre o exercício do conceito de autenticidade, eu falo também sobre o exercício do diálogo, né? Obviamente, enquanto a gente dialoga, a gente também lida com os sentimentos. A gente está o tempo inteiro entrando em contato e respondendo o que o outro diz de uma forma também emocional. Então, para melhorar o nosso diálogo, obviamente, o autoconhecimento, o controle das nossas emoções, né? Ele é fundamental para que a gente não esteja misturando o que o outro diz com o que a gente sente. Porque essa é uma questão. Até quando o outro está se expressando somente de uma maneira livre e o quanto eu estou tendo uma resposta egóica ao que o outro está dizendo, e isso me traz uma cólera, isso me traz uma insegurança, isso me traz um medo, isso me traz um sentimento de rejeição que eu não consegui trabalhar na minha infância. E naquele momento o que a pessoa está dizendo para a gente não é nada disso, né? Talvez a pessoa ela esteja dizendo não, talvez a pessoa ela esteja pensando sobre si, mas na verdade quando a gente está presenciando aquilo, a gente vem resgatando esses sentimentos de infância, adolescência, né? Esse sujeito sociohistórico que somos. Conhecer esse sujeito, ele é fundamental para que a gente promova um diálogo, também respeitando o que a gente sente, respeitando o que a gente é, nossas crenças, nossos valores, mas quando eu falo sobre o diálogo, eu também falo sobre o exercício disso, porque a gente também se conhece no diálogo, né? Isso é extremamente interessante, porque o diálogo ele não está só produzindo um novo conceito, um novo entendimento, novas regras, né? Ele também está promovendo o autoconhecimento. Porque se a gente se conhece, a gente também percebe qual a nossa resposta emocional àquele diálogo, né? Então, a gente fala sobre ferramenta poderosa, a gente fala sobre a melhor tecnologia disponível, justamente por conta disso. Se a gente se dispõe a esse exercício, e a gente se dispõe a entender que aquele diálogo é o melhor que a gente pode ter naquele momento, né? A gente também se dispõe a se aprimorar. Mas se a gente se fecha para essa questão do diálogo, se a gente fecha os nossos ouvidos, se a gente deixa de escutar o que o outro diz, a gente também não se aprimora na questão do diálogo. Eu queria voltar a um ponto que você colocou sobre a construção cultural, e não dá pra gente fugir desse aspecto. Em que sentido? A que se cala diante de um relacionamento, a que precisa embotar a sua verdade é sempre o corpo da mulher. Eu acho que é importante a gente falar sobre essa perspectiva, porque em algumas, não toda, mas em algumas construções de relacionamentos, a verdade que prevalece é sempre a verdade do corpo do homem. E se a gente, ou quem exerce essa função, se a gente for pensar perspectivas de gêneros e identidades sexuais. Mas é sempre quem, em psicanálise a gente fala, né? Quem detém o falo. Mas quem detém essa potência, né? Esse lugar dentro da relação. E se a gente... Isso invalida o discurso, isso invalida o diálogo. Porque se alguém exerce o lugar de soberania dentro de uma relação,
Não tem verdade do outro, tem a minha verdade. Uma única, só tem Uma única verdade. Não tem a verdade do casal, né? Não tem diálogo. Então, há sempre uma perspectiva de alguém que exerce o poder, que detém esse comportamento fálico dentro da relação, destituindo o outro deste lugar, e também não tem autenticidade, não tem alteridade. A gente nem fala sobre isso nesse tipo de relacionamento, porque não existe. Né? Então, perceba que é muito mais elencar as variáveis, as contingências que inviabiliza a possibilidade de pensar em uma verdade do casal, pensando a autenticidade dos dois, do que propriamente falar sobre verdade dentro das relações. E isso é importante ser tocado, né? Porque culturalmente as relações são construídas dentro de uma lógica de soberania. É como se alguém detesse o poder dentro dessa relação. Isso é verdade. É mesmo, porque... E essa é uma construção social, né? Sim. É uma construção social de como as relações devem ser. Sempre vai haver alguém com domínio. E em tudo, se você pensa a perspectiva jurídica, se você pensa a relação professor-aluno, se você pensa as relações humanas, elas não são construídas por essa ferramenta de diálogo. E aí você falou isso, eu lembrei de uma experiência que eu tenho tido recentemente, coordenando 2 equipes muito diferentes, né? E eu não sei exatamente que tipo de coordenação que eles tinham anteriormente, mas eu acredito muito que as coisas são construídas, tipo assim, tem coisas que nós temos que fazer no trabalho, que ok, temos que fazer. Mas como vamos fazer isso, a gente pode descobrir um caminho que seja um caminho um pouco mais leve, que não seja uma coisa, eu tenho que mandar fazer. Eu não gosto dessa parte, sabe? Do ter que mandar fazer. E eu vi que as pessoas têm essa dificuldade quando eu chamo assim, o que tá bom pra você? Como é que... Não consegue, sabe? É como se eu tivesse o tempo todo dizendo, olha, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. E isso, no meu ponto de vista, não é uma coisa bacana. Eu sempre, ainda tem horas que eu falo assim, mas gente, nós somos adultos aqui, a gente sabe o que precisa fazer. A gente só precisa alinhar para que seja uma coisa bacana para todo mundo. E dentro das relações é importante questionar, porque assim, olha, você banca a sua verdade? Você sustenta isso de forma autêntica? Né? Ou você precisa sempre de alguém que essas perspectivas das relações, que coordene, que diga o que você tem que fazer, né, que construa o caminho do seu próprio desejo. Você banca a sua verdade? A primeira perspectiva a ser pensada. Porque se o sujeito banca esse lugar, se ele sustenta esse lugar, certamente ele vai construir, ou ele vai pensar em construir relacionamentos que haja espaço para que a verdade dele também emerja, né? Possa fazer, ter voz ali naquele espaço. Bancar a própria verdade. Né? Ou se essa verdade também não está sendo construída de forma errada, que acontece também. Bancar a própria verdade. Eu acho que aí é uma coisa que a gente tem que ter. Como é que você tem demandas nesse aspecto na clínica? Dessa dificuldade, assim, de poder das pessoas conseguirem bancar de fato. Porque às vezes você até entra numa relação e aí você quer a verdade. Mas será que você consegue? Demandas clínicas sobre bancar essa verdade. Assim, o que é que a gente observa muito na clínica? A questão do desejo. Né? E o desejo ele vai mudando também conforme o tempo, mas existe sim um desejo não só de construir essa relação com o outro. Às vezes a gente realmente caminha para a questão das relações de poder dentro de um relacionamento, mas assim a questão é que o desejo ele sempre quer mais. Né? Ele sempre está buscando o próximo passo. Eu desejo encontrar essa pessoa no final de semana, eu desejo viver com essa pessoa, eu desejo construir uma história com essa pessoa, eu desejo que essa pessoa me obedeça, eu desejo que essa pessoa... Então esse desejo, ele dentro de uma relação, ele é irrefreável. Né? Então, se a gente não consegue lidar com esse desejo, na demanda clínica, esse desejo ele está o tempo inteiro posto ali, né? Porque ele simplesmente foi atendido, o desejo anterior, e o próximo desejo agora ele está presente. E quando esse desejo ele não é atendido, né?
Ou quando eu ligo para a pessoa e a pessoa ela não atende, né? Como é que eu me sinto a partir dali? Né? Quando eu determino em que o final de semana aquela vai ser a programação e a pessoa ela não cumpre, né, o meu desejo para aquilo. Então, quando a gente percebe E a que demanda muitas clínica... vezes, me permita Sim, interromper, muitas vezes é uma programação que não é feita junta, sim. né? É aquela coisa que você criou aqui, Sim. mas você não comunicou ao outro que E que é tinha. perfeita, né? É perfeita. Fiz uma programação perfeita pra gente. A gente vai acordar às 5h30 da manhã, vai correr Vamos na correr. avenida. Tomar uma água de coco. Então, esse desejo ele é irrefreável para o ser humano, né? Enquanto a gente não começa a lidar com esse desejo, ele aparece, sim, na demanda clínica como algo que o outro sempre deve cumprir, o outro sempre deve atender. Porque, às vezes, essa é a perspectiva dessa pessoa. Eu estou num relacionamento para que a outra pessoa realize os meus desejos, né? Então, falar sobre demanda clínica, eu acredito que a gente vai muito por esse caminho aí do desejo, né? E como ele se expressa. E, francamente, Raquel, as pessoas elas nem percebem o quanto elas desejam e o quanto elas desejam o tempo inteiro, né? Ô, Thiago, e elas desejam? E será que esse é um desejo consciente? Eu realmente desejo isso? Ou eu estou baseado no que eu acredito lá naquela coisinha que eu aprendi que uma relação tem que ter? Raquel, a gente diz que o consciente, ele é uma praia, né? O inconsciente, ele é um oceano, né? Então, esse movimento do que é inconsciente, esse desejo, e o que é consciente, ele é um exercício feito também ali pelo processo de autoconhecimento, certo? Então, se a pessoa, sim, ela tem esse baixo autoconhecimento, baixo esse nível de autopercepção, ela vai ter muitos desejos que são, de fato, inconscientes, né? Mas a partir do momento em que ela tem a capacidade de refletir sobre o próprio desejo, ela consegue trazer um pouco desse desejo, né? Esse nível de metacognição. Ela consegue trazer o desejo para o discurso, né? O desejo para essa elaboração. Eu realmente desejo isso, mas se a gente for falar sobre o desejo, eu vou dizer que a maioria deles é sim inconsciente. Irrealizado. E o quê? Irrealizado. E frustrado. O desejo, ele não se realiza. A gente tem essa fantasia de que... Porque, assim, costumeiramente, eu não sei como é que o Thiago concebe desejo, mas... Pensando Lacan, o desejo, ele é sempre um desejo inconsciente e ele é um desejo que nunca se realiza. Porque você vai sempre demandar alguma coisa. Então, aquele lugar fica sempre no nível de insatisfação. Sempre. Nunca vai sair do jeito que você realmente, que você tem na sua cabecinha. Exatamente. Você planejou. Exatamente. E o que é que acontece quando a gente projeta isso no outro, dentro de uma relação? Eita. Vai dar errado, meu povo. Vai dar E errado. que é o que a galera faz, né? Vai dar A errado galera- o tempo todo. A galera e aí sempre aparece a faz demanda isso. clínica. É. E aí é bom, né? Nesse caso. Oh, gente, não, péssimo isso. Mas eu quis dizer assim, que as pessoas vão ter sempre, os psicólogos vão ter trabalho, é isso que eu quis dizer. Porque não, eu realmente acho que é uma coisa que, pra mim, relacionamento, a gente passa, o relacionamento, você tem que trabalhar o seu autoconhecimento. Você tem que entender como é que mais ou menos você se funciona. A gente funciona. Não é entender o completo, porque por completo a gente não vai se conhecer de verdade. Mas assim, esse processo de autoconhecimento, sabe? Se eu souber um pouquinho de como eu sou, eu vou conseguir, talvez, acessar o outro. E entender que o outro também passa pelos processos, seus processos muito complexos. Quer ver uma coisa que acontece muito? Tipo assim, o sujeito vai, leva sempre a demanda pra clínica, né? Pro consultório. E aí ele quer levar o marido, a mãe, o tio, a tia, o papagaio, todo mundo pra dentro da sessão pra poder dar conta dessa realidade que ele tem. Quando, na verdade, muitas vezes, e aí vai mudar a abordagem de cada psicólogo, a abordagem que eu digo, a tratativa, a maneira de tratar aquela perspectiva, que é, por que você quer trazer seu esposo aqui para a sessão? Literalmente, levá-lo lá, né? Se eu estou lidando com a sua realidade psíquica, esse lugar que você ocupa nessa relação. E no comum, quando o sujeito consegue fazer essa travessia, porque qual é o desejo inconsciente dele?
Eu levo meu marido ou minha esposa para a sessão para que o meu analista conserte ele, para que ele consiga realizar e satisfazer as minhas demandas. Mas aí não é o que o Thiago falou no instante, de que a gente é responsável. Sim. E aí eu estou transferindo essa responsabilidade, que é Pro minha, outro. para o outro. Exatamente. Até para justificar o fracasso da relação, a frustração. Uma coisa que muitas vezes eu não consigo trabalhar, eu não consigo lidar, mas aí é mais fácil dizer pro meu terapeuta que, olha, Conserta ele aí. fulano faz isso que me incomoda. E justificar, talvez, a relação, o desgaste da relação sempre para o outro. Né? Como você falou, que é a questão da toxicidade. O outro sempre é o tóxico. Nunca. Nunca. Mas assim, deixa eu separar algumas coisas aqui, porque na psicologia a gente lida com algumas questões que são desse movimento psíquico mesmo, né? Ali da relação. Mas a gente chega em muitos momentos que a gente tangencia a questão da vulnerabilização também. A gente toca algumas situações de crime, né? Então, dentro do set terapêutico, acontecem muitas situações que são... muitas situações são trazidas que são situações de violência, de fato. Né? Então, a gente não está falando somente sobre esse movimento do desejo, mas a gente fala sobre o estabelecimento de uma relação de poder, né? Sim. E dentro da relação, a gente fala sobre a ideia de controle. Então, a gente também acaba tocando sobre alguns assuntos que são delicados nessa questão de produzir sofrimento psíquico, de produzir adoecimento de fato. Então, a gente também toca bastante nessas questões. Um outro caso, uma outra situação que é importante a gente organizar é que dentro da psicologia, Raquel, essa questão do inconsciente, do autoconhecimento, é aí que as abordagens elas divergem. Né? Então, existe a perspectiva da psicanálise, a perspectiva da Gestalt sobre esse processo de autoconhecimento e como lidar com esse consciente. Né? Antigamente se discutia até se esse consciente existia ou não, mas hoje é quase um consenso de que ele existe. Mas sobre o que fazer com esse consciente, como lidar com ele, como lidar com o consciente, como entender o que existe nesse espaço. Então, é aí que as abordagens elas começam a divergir muito. Né? Eu não tenho uma resposta dentro da psicologia, dentro da terapia, eu não tenho uma resposta para oferecer ao paciente. Eu acabo oferecendo essas diversas abordagens. E eu falo sobre a minha perspectiva, de que sim, a gente consegue avançar, mesmo que seja pouco, né, dentro o que seria inconsciente. A gente consegue domar esse consciente, a gente consegue ter um entendimento sobre a totalidade dele? Não. Né? Porque o tempo todo ele está sendo produzido. Né? Mesmo dentro desse diálogo, mesmo dentro dessa experiência, há processos inconscientes também sendo produzidos aqui. Então, essa é onde a psicologia diverge, né? Onde a gente muda os caminhos. Né? E assim, quando a gente fala sobre desejo, a gente esquece um pouco de falar também sobre a felicidade. Certo? A felicidade dentro do relacionamento. Porque a gente está no relacionamento para ser feliz. Né? E o que é essa felicidade? Então, a gente oferece um conceito muito simples de felicidade, que é o exercício desse potencial humano. E esse potencial de amar, de ser amado, de se relacionar, de construir relações, ele é um potencial fundamental, inclusive para a nossa sobrevivência. Né? Então, uma mãe ela precisa ter a capacidade de construir esse vínculo com o filho, esse vínculo afetivo, para que ali se estabeleça uma relação de cuidado, de proteção. Então, a gente vive muito esses relacionamentos e a gente diz que busca os relacionamentos para sermos felizes. Né? E a felicidade dentro desse relacionamento está justamente em poder exercer o nosso potencial humano. Às vezes é o potencial de controle para alguns que eles desejam, mas a gente também não precisa estar nessa relação. Que é o escolher onde a gente quer estar de acordo com as nossas expectativas. Exatamente. Né? Ai, meu Deus, já estão me dizendo aqui que o tempo está acabando. Socorro. Socorro, rapidinha, vai atravessando todo mundo. Tô aqui, minha cabeça tá...
um monte de coisa, eu não posso nem pensar, mas a gente vai... uma coisa que eu queria trazer. E quando se tem dentro da relação o medo da verdade? Eu me arrisco a dizer que todo mundo tem. Todo mundo tem. E aí talvez isso justifique suportar determinadas coisas na relação, nos relacionamentos? Na minha concepção, não. Porque suportar algumas coisas dentro da relação, eu acredito que não esteja no nível da verdade, propriamente dita, mas esteja em como o sujeito construiu saídas para a própria vida. E aí a gente pode pensar um trilhão de coisas com isso, né? Desde suportar algumas questões abusivas dentro de relações, desde as construções sociais que são colocadas. Então o sujeito ele cria saídas possíveis e muitas das vezes essas saídas são sofrimento, né, para conseguir suportar estar em sociedade, nessa construção civilizatória. Então é entendendo essa psicodinâmica do sujeito, e aí eu vou por um a um, né, no sentido de pensar aquele sujeito dentro daquela relação, no que ele suporta, o próprio desejo dele, os aspectos inconscientes dele, né, não pensando uma perspectiva macro, mas tentando universalizar um pouco, são saídas possíveis que o sujeito construiu para conseguir dar conta de alguma questão. E aí a gente pode ir olhando. Porque assim, a gente vê discursos morais, né? Por exemplo, como é que pode você estar dentro de uma relação abusiva dessa, onde o cara bate em você, ppp e tal? Como se fosse fácil para ele estar ali e para sair dali também. Entende? Quando você vai entender, você tem aspectos econômicos, sociais, psíquicos envolvidos ali. Até o sujeito conseguir derrubar e dar conta de elaborar tantos aspectos dentro daquela perspectiva, demanda tempo, desgaste libidinal para ele elaborar aquela relação para conseguir sair. Entendeu? Muitas vezes a terapêutica, né, Thiago, é tentar fortalecer rede de apoio, tentar fortalecer busca de instabilidade financeira, por exemplo, de mulheres que não têm a possibilidade de trabalhar, e a galera fica presa em aspectos psíquicos. Não, a gente precisa dar conta de algumas outras coisas para ele, em algum momento, ou ela, em algum momento, conseguir se desvincular. Naquele momento é a verdade que ela está suportando estar dentro daquela relação, porque ela não tem um emprego. Essa é uma coisa que, quando chega na terapia, e a paciente, a cliente, ela apresenta essa demanda: Thiago, eu não aguento mais o meu relacionamento, mas eu não tenho como me separar. Eu digo, se prepare até o momento em que você vai poder tomar essa decisão. Então, se você não consegue tomar essa decisão agora, ok? Então a gente vai construir a possibilidade de decidir, né? Então o que David traz, ele é muito importante nesse sentido. Então o processo é sim um processo de construção da autonomia. Toda a psicoterapia, ela deve caminhar para autonomia, para independência, né? E não é diferente nesse caso, né? Mas falando sobre suportar, todo mundo precisa suportar alguma coisa no relacionamento, né? Todo mundo precisa suportar o cabelo no ralo, a toalha na cama, né? Todo mundo precisa suportar as festas de família. Todo mundo precisa suportar alguma coisa no relacionamento. O limite é que a gente precisa entender que suportar algumas coisas vai resultar em adoecimento. Carregar alguns fardos por um período contínuo, ao ponto que a gente produz o que a gente chama de estresse tóxico dentro de um relacionamento, ele vai ser adoecedor. Então, o nosso limite, né, de chamar a atenção para o que a gente suporta no relacionamento é a questão do adoecimento, né? Eu não conheço ninguém necessariamente que adoeceu por conta de cabelo no ralo ou por conta da toalha molhada em cima da cama. Mas outras questões, né? Elas realmente a gente precisa ter atenção, porque ela vai produzir sofrimento e continuamente provocando esse sofrimento, sem gestar uma mudança, sem promover uma mudança, ela vai promover o adoecimento. Então, todo mundo precisa suportar alguma coisa no relacionamento? Eu acredito que sim, né? Às vezes a gente não se suporta. Né? Às vezes a gente tem um dia e diz assim, meu Deus do céu, me deixa quieto porque hoje eu não estou me suportando. Como é que isso não vai acontecer com o outro? Né?
Então, dentro de um relacionamento, a gente precisa ter esse nível de adaptabilidade para não ficar sofrendo o tempo inteiro. A gente precisa ter esse nível de adaptabilidade para a gente não estar sempre no confronto, no conflito. Precisa, né? Mas adaptabilidade demais, suportar demais algo que não deveria ser suportado, e aí esse é o nosso limite, pode sim trazer gênese a um adoecimento. Ai, é. Olha, daria conversa pra... Já queria pegar até uma cerveja, porque o negócio tá difícil aqui, viu? Deu ruim. Mas a gente vai precisar finalizar, meninos. E aí, esse momento é o momento do ponto G. O ponto G é o momento alto de tudo que a gente conversou aqui e que a gente percebe que deveria estar, a pessoa deveria fixar, sabe? De tudo que a gente conversou, o que é que realmente vocês consideram que é uma coisa que o nosso público, quem está nos assistindo agora, precisa estar atento? Quem começa? E pode também, se quiser, dar uma sugestão sobre vídeo, livro, alguma coisa do gênero sobre relacionamentos. Quem começa? Thiago. Eu posso começar. Sua câmera. Tá. Gente, para quem nos ouve, a gente diz que o relacionamento humano em si, ele já é uma aventura. Um relacionamento romântico também. A convivência, a troca de perspectivas, expectativas, frustrações também, tudo isso enriquece muito a nossa vida. O relacionamento, ele é um campo de exercício desse afeto, certo? E como essa aventura é uma aventura rica, eu espero que vocês possam de fato aproveitar e entender que esse relacionamento ele está sempre mudando, né? Assim como nós mudamos, o relacionamento ele também muda. Então eu desejo que vocês aproveitem a jornada, eu desejo que vocês consigam usufruir do tempo que vocês têm junto, e para quem está começando um relacionamento, paciência para construir algo em que vocês possam ter essa segurança do exercício do campo afetivo, e uma boa sorte, e se joguem, né? Eu acredito nos amores eternos, eu acredito nos amores que mudam a nossa vida, então um beijo, meu amor, também para você, né? Mais de 20 anos de relacionamento, e eu acredito sim, né? Para você que está procurando, para você que teve relações frustradas anteriormente, ou em algum momento pode sentir essa desesperança, eu posso dizer para você que eu acredito nos amores eternos. E a gente não vai só buscar, a gente vai construir os nossos amores eternos. Então, aproveitem e boa jornada para vocês. Isso que você trouxe, né? Da importância da construção. Eu acredito muito nisso, eu tenho falado muito sobre isso. É construir o seu caminho, construir o caminho do casal. Não se apegar aos parâmetros, ao que diz que é certo, ao casamento ideal é esse. Não se prender a isso. E é uma construção, porque muito do que serve para uma pessoa não vai servir para você. Então, isso é uma coisa importante também. E você, David, o que é que você vai deixar aqui para os nossos telespectadores? O que ficou para mim muito marcado é essa perspectiva da construção da verdade do casal, né? Eu penso que isso diz também do que Thiago pontuou sobre a construção. Você que está desejando entrar em um relacionamento, você que já está em um relacionamento e muitas vezes precisa se haver com essa perspectiva da frustração, eu acredito que não tem como escapar disso, mas pense a sua verdade, pense o que da verdade do outro você suporta, mas pensem também na construção da verdade do casal. Coisas que vocês vão construir juntos, demandas que vocês vão sanar juntos também. Eu acredito que um caminho seguro para essa construção da verdade do casal é a construção da sua própria verdade. Então, se você vai fazer terapia, se você vai fazer análise, se você vai buscar nos livros, nos estudos, a maneira que você vai construir também a sua verdade para conseguir dar conta dessa construção no relacionamento, é um caminho seguro e importante. Não sem tropeços, não sem quedas, não sem frustrações, mas um pouco mais centrado, um pouco mais investido em si para conseguir investir no outro. É dar conta
das próprias questões, dos próprios impasses, dos próprios engasgos para conseguir lidar com o outro, né? Veio aqui Áquila e ela tem uma frase que me impacta aí. Eu não posso fazer do outro lugar dos meus dejetos, né? Então eu preciso dar conta dessa realidade para não fazer do outro esse espaço, esse lugar. Ai, que delícia! Meninas, muito obrigada pela presença de vocês, pela disponibilidade. Foi um imenso prazer aqui, ó. Cabecinha ficou a mil. Tenho certeza de que quem está assistindo a gente também tá nessa perspectiva, né? Diga assim, poxa, e aí? Olha, gente, eu tenho certeza que dúvidas apareceram muitas e isso é bom. Porque a gente... As certezas nos levam a caminhos, muitas vezes, que são caminhos um pouco fictícios da nossa realidade. Então, assim, acrescentando só o que os meninos falaram e que Tiago, na verdade, trouxe inicialmente, né, que é a questão do exercício do diálogo. Então, somado tudo o que eles falaram, lembra dessa questão do exercício do diálogo. Falar, conversar, comunicar, mas isso não é só você, né, de um lado. O diálogo é o quê? São os envolvidos também comunicarem, falarem, aprender a lidar com as emoções. A gente vai finalizando por aqui. Eu espero que, sim, tenham surgido diversas dúvidas e que vocês busquem a terapia se necessário. Está aí, tanto na descrição quanto também no vídeo, o @ dos meninos, ok? No mais, um grande beijo e até a próxima. Tchau! Se o salão continuar assim, acho que vou ter que me especializar em cortes de custos. Tá achando errado. E você acha o quê? Acho que você deve procurar o Sebrae para melhorar as contas do seu negócio. Sai do acha e vem pro Sebrae.